Ensino médio, bem-vindos a mais essa aula de português com o professor Jordano. Estamos trabalhando, preparação final para o Enem, e estamos trazendo algumas questões, voltadas principalmente à interpretação de textos, tá? E aí a gente está trazendo hoje 6 questões específicas, todas retiradas dos últimos Enems, de 2017 a 2019, tá? Algumas um pouco mais antigas, de 2012, porque às vezes nem sempre vem de todas em uma unidade só. Já sabem que só podem marcar uma questão, Já sabem que é necessário ler cada um dos textos, primeira coisa é essa. A segunda, prestar atenção no enunciado. Por exemplo, na primeira questão, os ditados populares e provérbios têm a propriedade de sintetizar interpretações sobre fatos da vida cotidiana. Isso é uma afirmação. Geralmente ilustrados por narrativas que contêm quebras de expectativa. Considerando essas informações, o possível provérbio que melhor sintetiza o texto é... Então você tem que ler, não tem jeito, você tem que ler esse texto todo e ver qual dessas frases sintetiza, resume a mesma ideia desse texto, ok? Não é difícil. Segunda, novamente tem um texto. Segundo repórter, o telespectador típico. Então, isso daí você vai encontrar até de forma mais fácil, ele já está caracterizando, que tipo de repórter, ele está buscando, você deve buscar aqui no texto. Qual é a dificuldade desse telespectador? O telespectador típico. Então, o repórter ele vai fazer uma crítica, você só vai saber depois de ler o texto. Então, lendo o texto, você vai ver qual dessas opções aqui é a mais correta. A terceira vem um cartoon. O GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Então, o efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente de quê? Qual é o efeito cômico nesse cartoon? Na quarta, a moral mais apropriada para fechar a fábula. Então, nós temos uma fábula como texto base, nesse trecho aqui. E aí você vai dizer qual é a moral. Toda fábula possui uma moral no final. Então, qual é a moral dessa fábula em questão aqui? E aí você vai dizer qual dessas alternativas da letra A até a letra I complementam esse texto. Na quinta e última, com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que, então, está falando sobre a modernização da digitalização dos livros. Existe um comentário à parte, ok? Para depois você encontrar qual é a alternativa. Depois vem um último texto, a oferta de produtos industrializados, um texto mais atual, sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde. As informações apresentadas no texto indicam que, aí é uma coisa que acontece muito nas provas de linguagem, são questões voltadas para a área de saúde, que cai na prova de linguagens. E aí que você vai precisar ler o texto para saber sobre o que ele está abordando, comparando hábitos de adolescente com as condições de saúde dos mesmos. Então, tudo não passa de leitura. Precisa ler, parar de querer buscar palavras-chave, não existe isso. E já foi comprovado. Se você lê o texto por completo, você resolve mais rápido a questão. Se você for procurar a palavra-chave, você vai perder tempo procurando isso, quando você podia estar lendo o texto com calma, de forma natural, e você vai encontrar a resposta mais rápido. Então, mãos à obra. Até a próxima.